O texto, ele é muito claro em falar sobre a justificação. O texto, ele mostra para nós, já a partir do verso 1, de que nós estávamos condenados. Os nossos pecados pesavam sobre nós. Os nossos pecados traziam para nós consequência da morte, a consequência da condenação. Contudo, o mesmo texto diz que nós fomos justificados, declarados justos, alcançamos a justificação. Não que tenhamos corrido atrás dela ou feito algo por alcançar, mas o texto diz que essa justificação foi nos dada pela fé. E ao sabermos o que diz Romanos capítulo 2, Efésios capítulo 2, que a fé é um dom de Deus, logo nós entendemos que a justificação é pela fé, e a fé é um dom de Deus. Então logo nós entendemos que a justificação, ela é dada pelo próprio Deus àqueles a quem Ele quer, e não é alcançada por obra alguma, como ensinava John Wesley. As obras do homem, ele resumia em uma visão dupla: as obras piedosas e as obras misericordiosas. A obra piedosa, onde o crente ora, se consagra a Deus, lê a palavra e tem uma vida de comunhão com Deus, uma vida devocional, religiosa. E as obras misericordiosas, que é aquela da ajuda do pobre, ajuda o necessitado, ajuda o irmão. Só que nenhum desses dois tipos de obra pode nos justificar. E quando a gente vai para Romanos mesmo e vê Paulo dizendo, em Gálatas também vê Paulo dizendo que ninguém é justificado pelas obras, e Paulo está dizendo, nós não somos justificados pelas obras da lei, por pagar dízimo, por guardar sábado, ou para cumprir qualquer rito da lei. Só que quando você vai para Tiago, você vê Tiago dizendo que o homem não é justificado só pela fé, é justificado pelas obras sim. Contudo, Tiago está querendo dizer o quê? Que a fé viva, a fé salvífica, ela produz obras em nossas vidas. E ele faz até um questionamento: me mostre sua fé sem obra, que eu mostrarei a minha fé pelas obras. Não é que as obras por si possam salvar, que Tiago quer dizer, mas ele está dizendo que a fé que salva, inevitavelmente, ela produz obras. Então, se nós fomos justificados pela fé, as obras da piedade e de misericórdia, elas são ativas na nossa vida. E ele diz que assim, sendo justificados, declarados justos, nós passamos a ter paz com Deus. Nós que outrora éramos inimigos de Deus, separados de Deus, condenados, agora passamos a ter unidade com Deus, a ter vida com Deus, a ter proximidade com Deus. Por causa de quê? Ele diz, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual nós cremos e o qual nos liga a Deus, sendo que a palavra de Deus diz que ninguém pode chegar ao Pai se não for por Ele. Com isso ele quer dizer para os romanos que ninguém pode chegar a Deus diretamente se não for por intermédio dele. Os judeus têm muita fé em Deus, nós não duvidamos da fé dos judeus. Eles creem no único Deus, eles acreditam no Deus único, Deus verdadeiro, só que eles não creem em Jesus, logo eles não podem estar em Deus, porque só pode se chegar a Deus através de Cristo. Essa justificação é pela fé em Cristo. O homem é declarado justo por Deus no momento que ele passa a quê? Em Cristo. Logo, qualquer pecador por quem Cristo morreu, e quando eu digo qualquer pecador por quem Cristo morreu, é porque eu creio que Cristo morreu por um povo selecionado, que a expiação foi limitada, foi destinada a um povo escolhido. Qualquer pecador por quem Cristo morreu vai alcançar a justificação dos seus pecados mediante a fé em Jesus Cristo. É um dom que Deus vai dar para ele. Alguns ainda estão no tráfico, na bandidagem, nos vícios, na prostituição, no adultério, na mentira, nas orgias do mundo, contudo serão alcançados no tempo certo de Deus. Nós já fomos alcançados, só que nós precisamos entender que se nós fomos alcançados, recebemos o dom da fé, para crer em Cristo, para crer na salvação, na vida eterna, na verdadeira doutrina, e fomos declarados justos, a nossa vida deve produzir esses frutos, que a palavra de Deus diz que nós temos que produzir. Aí nós passamos a ter paz com Deus, passamos a poder orar a Deus, como Paulo disse aos romanos, ainda chegar a Deus com ousadia, como diz a carta aos Hebreus, aliás, chegar com ousadia diante do trono de Deus. Por quê? Porque hoje não há mais inimizade entre a igreja e Deus. Cristo rompeu aquela barreira de inimizade e nos deu ligação direta com Deus, por meio dele.
E aí então ele passa a dizer no verso 2, que nós temos entrada pela fé a esta graça. A graça da salvação, a graça da vida eterna, a graça de poder crer em Cristo. E quando ele diz, nós temos entrada pela fé a essa graça, ele já está dizendo que isso não custou nada a nós. Não nos custou nada. Custou apenas a Cristo, a Deus, que pagou o preço para nos resgatar. Então nós tivemos entrado a essa graça da salvação pela fé em Cristo. E ele diz na outra parte do verso 2 que nessa nós estamos firmes. Que o crente, salvo, o eleito, ele está firme na graça. Ele está firme na fé. Que por mais que os montes caiam, que por mais que venham as tormentas, por mais que venham os abalos, mas ele está firme nessa graça. Ele está firme nessa fé. E aí nós passamos a nos gloriar, como ele diz aqui, não em nossas obras, mas passamos a nos gloriar na esperança da glória de Deus. Porque os judeus se gloriavam nas suas obras, naquilo que eles faziam de certo, aquilo que eles faziam de bom. Mas Paulo está dizendo aqui que nós não vamos nos gloriar nas nossas obras, no que nós fazemos de certo ou de bom, porque isso é obrigação nossa. Como servo mau que só fez o que tinha que fazer, nós vamos nos gloriar na esperança da glória de Deus. A esperança da glória de Deus, a vida eterna. Na esperança, na expectativa da revelação de Cristo, para nos levar para morar com Ele na eternidade.